Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a zona de sombra da Vênus no signo de Leão. O que a gente pode esperar nesse período em que a Vênus está transitando nessa zona de sombra? O que é a zona de sombra? A Vênus vai retrogradar aqui no signo de Leão. Olha, eu trouxe aqui para vocês algumas informações. A Vênus, a retrogradação vai do dia 22/7, ou seja, de julho, até 4 de setembro de 2023. A Vênus entrou no signo de Leão no dia 5 de junho e vai ficar até 8 de outubro de 2023. E a zona de sombra começou no dia 19 de junho e vai até o dia 8 de outubro de 2023. Então tem essas informações para vocês. E aí o que acontece? A Vênus, desde o dia 19, ela começou a transitar por essa zona de sombra que começou no grau 12, porque a Vênus vai retrogradar do grau 28 e 35 minutos aqui no finalzinho do signo de Leão e ela vai voltar até o grau 12 de Leão. Aí o que acontece? Quando a Vênus chegou nesse grau 12, ela está começando a transitar pela zona de sombra pré-retrogradação. E o que acontece durante esse período de pré-retrogradação? Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas informações. Atenção aos acontecimentos. Por quê? Porque quando a gente está nessa zona de pré-retrogradação, é quando algumas coisas do passado retornam. Ou seja, é como se a gente estivesse revivendo uma história. Ou que algo ressurgisse nas nossas vidas e que de repente nos remete a uma situação do passado. Quais são esses assuntos que podem vir à tona? Primeiro deles, eu coloquei aqui para vocês, problemas financeiros que podem dar sinal de ajuste. Se a gente está falando da Vênus, a Vênus representa também dinheiro e tudo aquilo que é de valor para a gente. Então, caso você receba um e-mail, uma mensagem do seu gerente de banco, caso você leia alguma informação ou escute alguma informação na mídia sobre taxas que estão subindo, que estão descendo, aquela aplicação que você fez, aquele dinheiro que está rendendo ali ou aqui, todos esses assuntos podem ser um sinal de que você precisa olhar de novo para aquilo, de repente começar a repensar ou reajustar as coisas para ver se aquilo está certinho ou não, se não tem algum problema ali, algo que surgiu e que você não ficou sabendo em relação ao rendimento, em relação à sua aplicação, em relação a algum contrato, alguma coisa que você fez que remete a assuntos importantes e valiosos na sua vida. De repente, por mais que seja Vênus, mas pode ser um contrato que você fez de um aluguel de uma casa, de um imóvel que você tem. Se você alugou esse imóvel e estava com vazamento, pode ser que esse vazamento venha à tona, a pessoa que alugou perceba e comece a cobrar de você, entende? Então, são esses assuntos que podem retornar. Aquilo que você fez lá 5 meses, 6 meses, podem voltar agora e você talvez tenha que guardar um dinheirinho para essas eventualidades. Então, preste atenção para essas questões financeiras. O outro ponto que eu trago para vocês é o retorno de pessoas do passado. Quais pessoas? Primeiro ponto, romances. Vênus no signo de Leão tem tudo a ver com amor, com romances, com namoros, com paqueras, aquelas pessoas que a gente conhece, que o coração bate, as pernas tremem, dá aquele friozinho na barriga. Tudo isso tem a ver com o signo de Leão, assim como também as relações sexuais. Então, se você teve uma relação com alguém, sei lá, vai que de repente essa pessoa chega e fale para você, olha, sabe aquele encontro que a gente teve há 2 anos? Pois é, eu engravidei. Pode acontecer também, né? Mas é claro que esses assuntos de romance têm a ver com pessoas que já passaram na nossa vida, que de repente podem sentir saudade, querer encontrar, comecem a mandar mensagens. Mas aí é importante você avaliar, porque com a Vênus no signo de Leão, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, trabalhar o nosso amor próprio. Ou seja, é você se validar, é você se amar, é você se respeitar. Se você viveu um romance, um amor no passado, e esse amor foi para você muito dolorido, repleto de enganos, de mentiras, de abusos,
se foi uma relação tóxica, é claro que é importante você avaliar muito bem para ver se vale a pena esse revival, sabe? Esse retorno dessa pessoa, de dar e alimentar os sentimentos e o romance dentro dessa energia retrógrada. E como que a gente pode avaliar isso? É claro que todo mundo merece uma segunda chance, mas o importante é você perceber quantas vezes você deu essa segunda chance e quantas vezes essa pessoa teve que te pedir desculpas por algo que fez. Ou então você pode até tentar reviver esse romance, mas vai com cautela, ou seja, não se entrega completamente, não se envolva novamente nos encantos desse relacionamento. Coloque um pouco de frieza. É aquele momento para a gente ser meio a rainha de espadas. Para quem não entende o tarô, vale a pena pesquisar no Google o que é a rainha de espadas. A rainha de espadas, essa energia, esse arquétipo, ele mostra uma mulher em que ela não teme os acontecimentos que chegam para ela. Então, se alguém retornar na sua vida, você não precisa temer isso. Você pode viver, mas com o seu coração dentro da razão, ou seja, coração plugado com a mente, e você poder analisar, observar e sintetizar tudo aquilo que aquela pessoa está mostrando e tentar manter o coração um pouquinho frio durante esse período, não sendo frio com a pessoa, mas sendo frio com os seus sentimentos, sempre puxando um fio da sua memória daquilo que você já passou com essa pessoa. E aí, se você perceber que essa pessoa realmente mudou, pode ser sim um retorno desse romance. Mas vale a pena ficar sempre com o pezinho atrás com pessoas que a gente sabe que já traiu, que já mentiu, que já enganou, que fez coisas com a gente que não foram saudáveis. E um outro parâmetro é perceba como está o seu estado de espírito. Se o seu estado de espírito começar a oscilar muito enquanto você está se relacionando com essas pessoas, aí é importante você ver o porquê que você está oscilando. Quais são os pequenos detalhes que essa pessoa, de repente, está ocasionando na sua vida que está te deixando para baixo, te deixando eufórica, para baixo de novo, eufórico de novo, e assim vai. Então, é uma constante vigília que a gente tem que ter aí. É possível os relacionamentos retomarem com a Vênus retrógrado? Claro, porque a Vênus está ajustando algum mal desentendido do passado. Então, uma relação que de repente bugou lá atrás, pode ser que ela comece a se ajustar agora. E o momento da reaparição dessas pessoas, dessas alminhas penadas do passado, é justamente quando a Vênus está nessa primeira zona de sombra, que é antes da retrogradação. Na retrogradação é quando a gente percebe os fatos vindo à tona. A gente experimenta e vê que está dando tudo errado. E aí, quando ela volta a ficar direto, aí sim é quando a gente coloca o pinguinho no i, ou a gente decide que a gente vai ficar com isso, ou se a gente vai descartar isso, entende? Então, tem esse lado aí do romance, mas não é só romance, né? A Vênus não fala só de romance, de amor, né? A Vênus fala também de parcerias. Então, essa zona pré-retrogradação, ela é importante para você ver o retorno dessas pessoas com as quais você fez parcerias, que você fez acordos, que você fez negócios, ou que você teve algum enlace jurídico com essas pessoas. Esses assuntos podem retornar também. Então, de repente, você teve um conflito com alguém e você achou que estava tudo ok, tudo jóia. Passou, aquela pessoa nem ligou e de repente chega para você uma nota ou um comunicado dizendo que existe um processo correndo contra você. E aí é quando a gente tem que ir lá e ver o que aconteceu. Aí é quando você descobre, caramba, foi por causa daquela discussão, essa pessoa me processou. E é assim que muitas vezes a gente fica sabendo dessas questões. A mesma coisa são acordos. De repente um acordo que você fez lá atrás, meses atrás, pode ser que um membro dessa parceria entre em contato com você e fale, olha, eu quero mudar algumas cláusulas, eu quero refazer alguns acordos. E você olha, mas já não estava tudo certo? Então, questões assim podem vir à tona. Todo tipo de relacionamento, troca, parcerias que a gente tem, acordos que a gente fez, podem retornar. E geralmente são assuntos que a gente achava que já estava resolvido, que não tinha mais nada para fazer, e que de repente vai lá e volta. Outro ponto que é importante a gente ficar atento aqui é o retorno de questões mal resolvidas, do eu, das nossas necessidades e desejos, o amor próprio, caprichos, e da criança ferida. O que eu quero dizer aqui?
A Vênus, ela está no signo de Leão, e o signo de Leão tem relação com o nosso eu, mais uma vez com o nosso amor próprio, como a gente se valida, como a gente se respeita, como a gente se cuida, como a gente se relaciona com a gente mesmo. E a Vênus passando por essa zona de sombra, pode ser que a gente seja tocado em alguns pontos, né? A Vênus já está conversando aí, vai conversar mais ainda com o Quirón. Então, esse período todo de retrogradação de Vênus e passar por toda a zona de sombra, que vai até 8 de outubro de 2023, a gente pode ser muito cutucado naquela ferida. No momento que a gente é cutucado nessa ferida, é importante você ver como que você está reagindo a essa provocação, a esse desconforto. E com a Vênus retrógrada, o que que a gente tem que fazer? Quando a gente for tocado nessa ferida e se incomodar com ela, é aí que a gente precisa ver o porquê que essa ferida voltou, o porquê que ela me incomodou e como que eu posso trabalhar ela. E aí a gente tem todo esse período da Vênus, tanto na pré-retrogradação, na retrogradação, na pós-retrogradação, para a gente ir ajustando essas questões. Aí você pode buscar trabalhar o seu autoconhecimento através do seu amor próprio, do seu autocuidado, de buscar os seus reais valores. E se você não conseguir fazer isso sozinho, aí você pode buscar alguém. Busque uma pessoa de confiança, busque profissionais na área de saúde que são maravilhosos para ajudar nesses tratamentos. Existem vários tratamentos super profissionais que trabalham questões bem delicadas do nosso íntimo. E esse é o momento de fazer isso. Assim como também é o momento de você reajustar a sua relação de amor com você mesmo. É refletir, é você separar um tempo para estar com você mesmo. É você pensar a respeito de si mesmo. É você se olhar no espelho e admirar a imagem que você está vendo refletida no espelho. E quando você sair da frente do espelho, continuar amando a si mesmo, mesmo sem se ver, sem você estar ali arrumadinho ou arrumadinho para sair. Quando você está aí no seu sofá largadão ou largadona, você se ama do mesmo jeito? Você se valoriza do mesmo jeito? Quando não tem ninguém ao seu redor, quando você está sem visita na sua casa, você se ama do mesmo jeito? Você se gosta? Você se cuida do mesmo jeito? Ou você só se cuida para gregos e troianos verem você lindo ou linda, maravilhoso ou maravilhoso? Será que a gente se cuida? Será que a gente se trata só para os olhos dos outros, para agradar aos olhos dos outros e o nosso ego, para ouvir um elogio ou algo assim? Ou será que você se elogia no seu dia a dia? Então, é esse tratamento, é esse cuidado. A Vênus, nessa zona de sombra, vai mexer um pouco com essa questão para a gente se reavaliar, para a gente se reajustar a esse amor próprio, a esse alto valor. Então prestem atenção aí também. Outro ponto que eu trouxe para vocês aqui é repensar e reavaliar questões de estética e vaidade descabida. Pode dar ruim, ou seja, cuidado, talvez você sinta uma vontade com a Vênus aí na pré-retrogradação de mexer em algo que você já fez uma plástica, já colocou um botox, já fez alguma coisa e você quer melhorar aquilo que já está bom. É muito provável que dê ruim. Por quê? Porque você está fazendo as coisas por capricho, por muita vaidade. Às vezes as pessoas não se contentam com nada, por mais que tenha consertado uma coisinha no nariz, tirado uma ruguinha daqui, outra dali, vai lá e estica mais e aí pode dar ruim. Então cuidado com essa vaidade descabida. Se você sentir vontade de fazer esses tratamentos estéticos por agora, é importante pensar muito bem e ver se você realmente precisa. Esse momento da Vênus na zona de pré-retrogradação pode ser aquele comichão. É aquele momento que a gente olha para aquele nariz que a gente consertou e a gente começa a ver um monte de defeito, um monte de coisa. E aí fica com aquela vontade, sabe? Ai, não, acho que eu vou falar com o meu cirurgião plástico para arrumar isso aqui. E aí vai lá, mexe, pronto. Aí é que a coisa entorta mesmo.
Então, cuidado com isso. Outro ponto é acalmar os vazios que precisam ser preenchidos com coisas supérfluas e fúteis. Com a Vênus nessa fase de retrogradação, ela pode trazer para a gente também muitos vazios, uma sensação de que caramba, está faltando algo, ou alguma sensação de insatisfação com alguma coisa. E aí, quando a gente sente esse vazio, é muito natural a gente buscar preencher esse vazio. Só que a gente pode preencher com coisas nada a ver, inclusive com pessoas lá do passado que retornam. A gente às vezes liga para a pessoa, né? Pega o telefone e fala: ai caramba, eu estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha. Liga para a pessoa e traz ela para preencher um vazio que você sabe que não vai preencher, porque aquilo ali já não deu certo e você está insistindo em uma relação que não deu certo. Entende? Mas não só com isso, é importante ver com o que você vai gastar essa sua energia, como que você vai trabalhar, o porquê que você está sentindo esses vazios, qual a origem e como que você pode preencher com coisas valiosas mesmo. Esse é um momento de reflexão, de você entender o porquê que essas coisas estão voltando, o porquê que esse vazio está voltando. E é claro que durante todo o período da retrogradação é o período que você vai ter como ajustar esses izinhos e colocar os pinguinhos ali no final. Então a gente tem junho, julho, agosto, setembro, até o início de outubro, 4 meses e meio mais ou menos, para a gente trabalhar a fundo essa questão, para a gente tentar resolver realmente essas questões, principalmente essas questões de vazios. Aí, o último ponto é a atenção aos gastos excessivos para suprir ausências e vazios. Por que gastos excessivos? Porque a Vênus aqui faz quadratura com Júpiter. Essa zona de sombra da Vênus já iniciou com essa quadratura com Júpiter. Então, é importante a gente prestar atenção aos gastos excessivos para suprir essas ausências. Ou seja, antes eu falei de pegar o telefone e ligar para alguém, mas aqui a gente pode começar a gastar dinheiro à toa, a comprar coisas para preencher vazios e ausências e simplesmente você pode ver o seu dinheiro esvaindo, indo embora, porque de repente você está sentindo essa necessidade de suprir algo. Esse período de pré-retrogradação, nessa zona de sombra, pode ocasionar esses gastos em que lá no final, lá em outubro, a gente vai ter que suar o lombo para poder preencher o vazio da nossa conta bancária. Então, esse período é importante a gente tomar cuidado, porque sim, a gente pode ser muito tocado, muito mexido, ter essa necessidade de preencher vazios aí. Um outro ponto que é importante dizer é que Marte e Vênus, eles estão praticamente juntos. Eles vão caminhar aqui, principalmente aí perto do dia 29 e 30 de junho, é quando Vênus e Marte vão chegar mais próximos. Eles vão caminhar em conjunção, não é uma conjunção exata, mas eles já estão conjuntos, já estão unidos. Então, até o dia 10 de julho, a gente vai ter essa proximidade de Vênus e Marte. Essa conjunção e essa dança desse casal cósmico é um momento também de reequilíbrio do nosso masculino e do nosso feminino dentro da gente, principalmente em Leão. Então, se você estiver em busca de encontrar o equilíbrio entre a sua força ativa e receptiva, Yin e Yang, esse período, principalmente até o dia 30 ali, que é quando Vênus e Marte vão ficar mais próximos, vão ficar só a 3 graus de diferença um do outro. Então, é um período muito bacana para a gente cuidar e trabalhar este equilíbrio. E o equilíbrio de Vênus e Marte serve para muita coisa nesse mundo manifestado que a gente tem. Porque a Vênus representa uma força magnética que atrai aquilo que a gente deseja, e Marte é aquela força ativa que luta e que batalha para conquistar aquilo que a Vênus, que os nossos desejos querem. Se esses dois estiverem alinhados e equilibrados, eles trabalham lindamente, de forma alquímica mesmo. Então, a Vênus deseja em forma equilibrada e Marte vai lá e traz esse desejo da Vênus e manifesta, e realiza, e faz acontecer aquilo. Então, é alinhar os nossos desejos com as nossas vontades. A gente está com essa força muito bacana acontecendo no signo de Leão, e que a gente aproveite essa dança cósmica entre esses dois, porque está ajudando, está auxiliando a gente de alguma forma.
tá bom? Gente, é isso. Esse foi um vídeo rapidinho para falar sobre a zona de sombra da Vênus no signo de Leão. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho como que essa zona de sombra funciona, o que que a gente precisa ficar atento nesse período. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.